Pessoal, hoje no Coisas que seus pais provavelmente não te ensinaram. Polêmica, polêmica. Essa aqui eu sei que a galera que menos entende sobre isso aqui é muito afoito, vai acabar me xingando pra cacete. Mas eu vou entrar nessa seara porque a ideia aqui é trabalhar de maneira simples, mas tecnicamente correta, ok? Eu não faço completas coisas, enfim, completamente errado. Serviço público versus privado, tá? Bom, o serviço público, no geral, ele é sustentado por impostos e taxas. A gente fala sobre isso em outro momento, certo? E também pode ter eventualmente doações, é menos provável, mas pode ter, tá? Beleza, e o serviço privado é aquele que está diretamente inserido na lógica de mercado, normalmente, tá? Eu vou tirar o terceiro setor aqui, ONG, por enquanto, porque ele dá uma confundida nisso. Lembrando que o mercado não é um sujeito malvadão que tem um tridente, o mercado. Não é isso, o mercado é a relação entre as pessoas, é como eu e você trocamos as coisas. Você vai ali no mercadinho, tem um preço no mercadinho, se ninguém compra, baixa o preço, se todo mundo compra só, isso é o mercado, cara. Eu vou ali e troco, eu faço um serviço, aí eu ganho dinheirinho, isso é o mercado. É a relação como as pessoas se dão na nossa sociedade livre e aberta, na qual as pessoas têm total liberdade de fazer as trocas como querem. Infelizmente, tem algumas pessoas que têm muito mais dificuldade, que têm menos dinheiro, também por produzir menos riqueza e por uma série de outros fatores. Assistam os episódios anteriores que vocês vão entender como uma sociedade produz mais riqueza em si. Agora vamos lá, serviço público versus privado. Então, no geral, esse aqui você paga diretamente com dinheiro, no geral, tá? Lembre-se, a ideia aqui é generalizar. E aqui você paga com impostos e taxas, certo? Nesse aqui, no geral, você não tem concorrência. O serviço público é prestado pela prefeitura, prestado pelo governo federal, e é isso. Você vai lá e faz uso dele, que pode ser bom, pode não ser tão bom, pode ser uma porcaria, pode ser excelente, enfim, pode ser muita coisa. Aqui no serviço privado, como você está pagando diretamente, você tem a escolha de pagar ou não? Aqui você não tem a escolha. É natural que exista uma seleção maior de mercado. Então, se um serviço é muito ruim, é natural que outros serviços surjam como concorrência, cobrando um preço mais interessante, porque agora tem concorrência, assistam um episódio de concorrência, está marcado ali, e aí, consequentemente, os preços devem baixar. Um ou outro quer baixar mais o preço para ganhar mais cliente, ele aumenta a produtividade. Ele consegue baixar mais o preço e vai ganhando cliente, tá? O serviço público, no geral, ele não tem concorrente. É verdade que tem algumas empresas públicas que se inserem no mercado de maneira semelhante ao que acontece com a empresa privada. E ela ganha dinheiro, inclusive, e tudo mais, tá? E muitas vezes voltam a parte do dinheiro para o governo. Mas aqui existe uma diferença importante, tá? Que é o pagamento direto. Esta é a forma mais fácil de você identificar um serviço privado, né? Que não seja filantrópico ou coisa do tipo. Beleza. A gente vai falar sobre serviços privados que você não paga diretamente com dinheiro, serviços privados grátis. A gente vai falar sobre isso talvez no próximo episódio, talvez no outro, não sei. Enfim, tá? Voltando aqui. Beleza. Agora vamos à polêmica que eu falei no começo. O serviço público, ele não precisa necessariamente ser prestado pelo público. Não precisa necessariamente de prestação pública. O que é essa prestação pública que eu estou falando? É de você ter um servidor público, numa unidade pública construída para gerar isso aqui. O serviço público ele pode ser prestado por um ente privado. Vamos pensar num, hospital. Você provavelmente já foi atendido num hospital que era um hospital que não necessariamente era totalmente público. Ele tinha ali uns quartinhos públicos, uns quartinhos privados. O que significa esse hospital? Ele é misto, ele presta serviço para o SUS, mas ele não é integralmente do SUS. Então, este hospital provavelmente é um hospital privado que presta serviço para o SUS. Agora, você pagou diretamente? Não, diretamente não. Você pagou com impostos e taxas da mesma forma que você pagou por um outro serviço, talvez na mesma cidade. Entendem? Ou seja, isto aqui não é privatizar, não é privatizar. É o fantasma da privatização. Privatização é só pegar um serviço que antes era prestado, ou melhor, que era gerido pelo ente público e que você pagava com impostos e taxas e que agora não é mais assim. Agora você está regindo pela lógica do mercado. Gente, isso aqui é uma simplificação, tá? Tem uma série de elementos mais complicadores aqui. Mas esse é o basicão. Então, digamos o seguinte, antes você pagava pela manutenção de uma estrada com base nos seus impostos.
e que eles eram uma porcaria cheia de buraco. Agora foi feita uma concessão, eu não vou entrar nos detalhes, mas foi feita uma concessão que você paga um pedágio. E esse pedágio ele é privado. Então agora a manutenção da estrada ela é completamente privada. Você paga o dinheiro para manutenção e ela faz a manutenção. A estrada continua sendo pública, na verdade, é uma concessão. Então não foi dada a estrada para ente privada. Mas a manutenção da estrada ela passa a ser privada e você paga diretamente por ela pelos pedágios. Então a prestação do serviço de manutenção ela não é mais um serviço público. Infelizmente eles pegam o dinheiro do nosso pedágio e não devolvem o dinheiro dos impostos. Beleza. Mas enfim, tá? Então isso aqui foi um exemplo de serviço privatizado. Agora, vamos pegar o caso do hospital. Digamos, a privatização do SUS seria como? Seria só, ao invés deles sustentarem o SUS com nossos impostos e taxas, eles parassem com isso, provavelmente não devolveriam o nosso dinheiro também, mas parassem com isso, e agora toda a saúde vai ser paga diretamente por você. Entende? Com dinheiro. Isso sim seria a privatização do SUS. Entendem? Agora, se um hospital privado presta serviço para o SUS e continua sendo pago com impostos e taxas, de modo que você não pagou com a notinha diretamente, isto não é privatização do serviço. Tá? Isso é só uma prestação de serviço público por um ente privado. Tá? Então, tomem cuidado quando diz, isso é privatização, isso não é privatização. Privatização é quando acontece essa cisão aqui, certo? Então, se um banco vai ser privatizado, significa que lá não tem mais funcionário público e você não vai mais sustentar o banco com seus impostos e taxas. O banco vai ser sustentado como qualquer banco é sustentado de qualquer forma, que é através das taxas administrativas que você paga diretamente, tá? Em alguns serviços públicos podem também ser pagos diretamente, mas eles são geridos pelos entes públicos. Por exemplo, em alguns países, você tem universidades que são públicas, mas você paga diretamente. Por quê? Porque a quantidade atribuída de impostos e taxas não é suficiente para manter toda a estrutura da universidade. Não é o caso do Brasil, mas tem alguns países que fazem isso. Não é suficiente para manter tudo. Então você destina uma parte de recurso com impostos e taxas e uma outra parte as pessoas pagam diretamente para manter a estrutura da universidade. Isso é um exemplo, eu não estou falando se é bom ou ruim, tá? Tem prós e contras, no Brasil não existe esse modelo, eu estou falando que existem outros lugares e tem exemplos positivos e outros nem tanto nesse tipo de modelo, tudo bem? Então, isso aqui foi um basicão, já ficou muito grande, valeu!